ponto que tudo isso da Bíblia é tudo conto, qual o motivo do Império Romano, que era politeísta, assumir o cristianismo como religião toda do Império? Qual a ideia política de terem assumido isso? Sou ateu. Isso aí ocorre porque lá em 70, quem vai ganhar a guerra são os flavianos, né? O Vespasiano, o Tito. E eles lá, eles ganham as honras, né? Eles ganham as profecias que você vai ver em Guerra dos Judeus, que é feita por Flávio Josefo, tá? Nesse livro, o Vespasiano ele é alçado como cumpridor das profecias, porque para o povo romano você tinha que ter motivos, endosso, para você poder ser elevado ao posto de divos, né? Pelo Senado, pelo Império. Uma das coisas foram essas profecias. Então, a religião dos próprios flavianos, muito provavelmente, foi usada para endossar essa divindade de Tito Flávio, de Vespasiano, essas coisas aí. Então, a família Vespasiana, tanto que os símbolos dos cristãos são os símbolos dos Vespasianos, lá dos flavianos, né? Aqui, ó, a âncora e o peixe, né? Como eu já mostrei aqui para você várias vezes. Aqui, ó. Esses aqui são os anéis, né? Os símbolos lá que eram usados pelos primeiros cristãos, que também eram os símbolos dos flavianos. É o mesmo símbolo. Por que não é a estrela de Davi? Por que não é a menorá? Por que não é a chofar? É tudo símbolo romano? Aí é complicado, né? Então, tendo esses símbolos como referência, qual é o primeiro local arqueológico que você encontra? É justamente a Basílica de Domitila, né? Que nessa Basílica de Domitila está lá Jesus, em Roma. Domitila, que é Flávia Domitila, parente do imperador. Aí você para e pensa, como assim o cristianismo está no coração de Roma e não tem nada lá em Jerusalém, na Judéia, Decápolis, Samaria, né, na Galiléia, não tem nada ali. Tu vai lá no primeiro século, vasculha e não acha absolutamente nada. Agora, em Roma, tu acha. E até Paulo dando um salve à casa de César. O Paulo lá em Filipenses fala, tô aqui com os romanos aqui, da casa de César, né? No Palácio do Imperador, com a guarda pretoriana. Tá todo mundo curtindo aqui, né, o que eu tô falando, e estão mandando um abraço pra vocês, né? Aí tu vai em Hebreus tá os caras falando lá, meu irmão, ó, a gente tá mandando aqui da Itália um abraço pra todos vocês aí da comunidade. Forte abraço aí, tamo junto, tá ligado? Antônio, quantos pais da igreja são judeus, que a gente viu? Quantos pais da igreja foram judeus? Pai da igreja judeu tem pai da igreja grego, né? O pai da igreja judeu... Mole. Nem sei se tem São pai da Lino. igreja judeu. Isso é moleza também de explicar, gente. É moleza de explicar? É lógico. Todo mundo sabe que Roma aderiu ao cristianismo e abraçou para ela. Quem é que não sabe disso? Se eu ler na Bíblia, não precisa de muito estudo para entender isso. Aí o que acontece? E o judeu botou os cristãos para correr. Aliás, os cristãos eram mortos naquela época com aval de judeu que não aceitava. Então foi bem fácil Roma abraçar o cristianismo, muito fácil. Aí eu não conheço pessoa que não tenha medo de morrer. Eu não conheço. Aí Roma falou: opa, é comigo mesmo. Vem pro papai aqui que eu não mato ninguém. Aí, meu amigo. Aí deixa eu só explicar aqui, ó. Deixa eu só explicar uma parada rapidinho, que é a pergunta dele, né? Aí, galera, olha só, vai ficar esses 300 anos aí, 300 e poucos anos aí, a galera, o cristianismo rodando lá em Roma. Só que, além do cristianismo, rodava... Tem alguém com barulho de fundo aí, muta aí que a gente vai falando, por gentileza. Além do cristianismo, rodava culto a Ísis, rodava lá culto ao Hércules, né, aos deuses gregos, rodava culto a Osíris, né, os deuses egípcios, rodava culto de vários deuses. Né, os deuses, por exemplo, lá... Como é que é o nome daquele deus lá que... Os deuses romanos também, né? Que eram imperadores também, Rômulo. Existiam vários cultos. Aí você vai rodando esses 300 anos e o cristianismo estava como religião dos imperadores, sendo referenciado lá na obra de Irineu de Leão, que estava lá os cristãos lá dentro do Palácio do Imperador, né? Isso vai rodando dentro do cristianismo. Tá lá. Quando vai chegando mais próximo ali de uma perseguição que ocorre por volta ali do terceiro, quarto século, aí você vai ver que lá nas tetrarquias que existiam, vai ser instaurada uma perseguição aos cristãos. Só que não falam quais cristãos estavam sendo perseguidos. Porque um dos tetrarcas, que era o pai do Constantino, ele é referenciado como sendo o protetor de um grupo de cristãos. Então ele protegia o grupo de cristãos, tá? Se eu não me engano, era o Constâncio, né? Que era chamado de Constâncio Cloro, se eu não me engano era esse o nome dele. Aí diz na obra de Eusébio que ele protegeu um grupo de cristãos. Aí os outros eram perseguidos. E não eram só cristãos perseguidos, eram vários cultos perseguidos, tá? E eram até acusados, se eu não me engano, de ateísmo. Tá? Quem não seguiu o culto oficial do Império era acusado de ateísmo. Então esses cristãos foram protegidos pelo imperador, por um dos tetrarcas? Sim. Aí o que vem depois? A mãe de Constantino já era cristã. Como, Antônio? A Santa Flávia Helena era cristã, meus colegas. E aí Constantino preside, né, depois que ele assume como imperador, preside... ele não era cristão não, né, ele só presidiu, né, o Concílio de Nicéia, né? Não tem nada a ver com cristianismo, só presidiu. O que faz o imperador parar e presidir um negócio ali para saber se Jesus é divino e são os dogmas, né? Aí tem probleminha aí, né?
probleminha. E ele é Flávio Constantino, então olha a gente, Flávio aí. E aí, por fim, não foi Constantino, mas foi o Teodósio, né, se não me engano, no Edito de Tessalônica, que vai oficializar o cristianismo como religião oficial. E depois disso que as outras religiões vão ser proibidas e vão começar a ser perseguidas. Entendeu? Então não é uma coisa assim, do noite por dia, os caras viraram cristão e no outro dia acabou. Não, não. Processo muito longo, séculos isso, essa visão aí. E aí começou a entrar aquele pensamento de heresia, blasfêmia, essas coisas aí, essas perseguições. Depois disso, entrou o quê? A Santa Inquisição, galera, onde que se você discordasse das verdades impostas, você era queimado vivo, você era esfolado, você era cerrado ao meio, você era torturado, e etc, etc, como vocês conhecem, tá? Então é assim, não é uma coisa da noite pro dia, leva todo um processo. Então eu espero ter respondido a pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Agradecer ao Denilton que mandou super chique. Beijo no coração, meu querido, obrigado. E o Igor falou assim, ó: Jorge, saber por cima, isso todo mundo sabe, mas queria saber a parte histórica, porque no Oriente Médio cagou para Jesus, né? Na verdade, lá, Jesus, ele por exemplo, assim, se você fala do Islã, o Islã, para ele, Jesus foi um profeta. Tem muito judeu aí que fala que Jesus também foi um aprendiz rebelde lá, um doido lá, entendeu? Então, não é bem assim, cagou para Jesus, não. É capaz do Islã respeitar mais Jesus do que muito cristão aí, tá? Conhecer mais sobre Jesus do que o Islã, os caras lê mesmo, os caras estudam mesmo. Então é capaz de conhecer mais sobre Jesus do que os cristãos aí. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu. Fala aí, meu querido. Eu ia fazer uma pergunta mais ou menos sobre isso. Você ou o Mônica que puder falar sobre o assunto. Na época que o povo escolheu um rei, né, a Bíblia relata que eles escolheram um rei porque queriam se igualar aos outros povos que também tinham rei. Né? Essa ideia da ressurreição de Cristo, a ressurreição, eventos sobrenaturais, essas coisas, não acredito que seja possível. Pelo simples fato de eu conseguir programar meu dia, fazer minha agenda e realizar algumas coisas, não acho que é possível uma intervenção, né, de forma natural. Então, assim, sobre Jesus, a ressurreição de Jesus, ela está mais próxima de uma ideia daquele